Claquete. Tudo bem, meus amigos, minhas amigas, para nossa continuidade do evento, Workshop Marketing Jurídico Experience. É um prazer enorme estar com vocês. Tudo está sendo gravado, né? Uma das perguntas muito recorrentes. Todos vão receber em segunda-feira essa primeira parte do nosso evento. Semana que vem temos ainda 10 e 11 de fevereiro, que é a parte final do nosso encontro. Então, é um prazer muito grande estar aqui hoje, chamando tanto a Alexandre quanto a Lígia, né? Vou apresentar eles rapidamente, porque eles nem gostam muito dessas coisas, né? Gostam da prática, são pessoas muito práticas. O Alexandre é administrador de empresa, publicitário e diretor comercial da análise editorial, tá? Que é muito importante, na minha opinião, vocês entenderem as metodologias, e mesmo que seu escritório não seja grande, seja pequeno, está em evolução, veja os métodos para você aplicar na tua banca. Não é, Alexandre? Isso é muito relevante. E a Lígia, ela é jornalista, gerente de pesquisa também da análise editorial. Então, com vocês, os dois, o palco é de vocês, fiquem super à vontade, que essa é a nossa proposta. Bom evento para vocês. Obrigado, Rodrigo. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradecemos muito pelo convite feito pelo Rodrigo, pela Lara. Lígia e eu trabalhamos aqui na análise. A Lígia há 17 anos, praticamente, eu há 16 e alguma coisa. Embora nos conheçamos já há quase 30 anos, porque trabalhamos juntos no Meio Mensagem, que é o principal veículo de comunicação da área de comunicação e marketing, por muitos anos, e viemos nos reencontrar aqui. Ela jornalista, muito gabaritada e capacitada, e eu sempre trabalhando na área comercial dessas empresas pelas quais passamos. Então, convido a Lígia aqui para dar o bom dia dela. Olá, bom dia, tudo bom? Realmente, nós somos velhos e grandes amigos, né, Alexandre? A gente veio se reencontrar, foi muito bacana, até quando ele ficou sabendo que quem estava na análise era a Lígia de Notério, ele falou, opa, essa eu conheço. Muito bacana, e aí a gente veio se unir, fazer um trabalho bastante interessante, sério, de credibilidade, com muita ética, e é isso que a gente tem feito nesses anos todos, né, Ali? Então, a gente vai hoje aqui apresentar um pouco do que é a nossa pesquisa e focar um pouco mais no análise e advocacia. Apesar a gente vai este ano para a 17ª edição, mas ainda há muitas dúvidas, e todo ano os escritórios ligam, perguntam, então a gente vai tentar sanar um pouco essas dúvidas, mas saibam que a gente sempre está aberto durante a pesquisa, durante o ano, para tirar todas essas dúvidas, tanto a área de redação, a área de pesquisa, como a área comercial. É isso aí, vamos tentar mostrar aí para vocês que a gente tem um bom evento. Eu vou, naturalmente, compartilhar a tela aqui com vocês, mas uma coisa bastante importante que a gente vem acompanhando foi a entrada em vigor do provimento 205/2021, né, o ano passado, fruto de um trabalho intenso, capitaneado pelos profissionais ali da OAB, o Ali Radiante e outras pessoas, que puderam visitar o país todo, entender um pouco o momento de publicidade, atualizar esse provimento de acordo com as novidades de mídia que passaram a existir, que 10, 11 anos atrás não existiam, né, como as plataformas digitais, redes sociais. Então, esse foi um passo muito importante. E para nós da análise editorial, é com muita satisfação que a gente viu e recebeu o novo provimento, porque ele regula e ele diz respeito aos anuários e às publicações como diretórios que fazemos e a sua importância, ao mesmo tempo, a expectativa de que o mercado preste atenção no conteúdo, metodologia e critérios dessas publicações, né? Então, com muita satisfação, a gente bate a mão no peito e diz: temos metodologia, temos critério e somos referenciados aí pelo mercado jurídico já há quase 17 anos, né? A gente preparou uma apresentação aqui para facilitar a visualização, porque às vezes a gente pode falar muita coisa, muito detalhe, que nos são perguntados diariamente, e visualmente isso pode ser facilmente percebido, né? A análise surgiu há 17 anos com o objetivo de contribuir, né, com informações que ajudem o Brasil.
que contribuam com o ambiente de negócios, trazendo organização para isso. Então, o que a gente fez ao longo da história foi trazer essa organização um pouco também para o meio jurídico. A primeira publicação que fizemos, né, que está vigente até hoje, é o Análise Advocacia, né? Ele é muito conhecido ainda por Análise 500, Advocacia 500, o 500, mas a gente retirou o nome 500 quando completamos 15 anos, né? Já essa capa da 16ª edição, e a gente foca a marca Análise Advocacia, não mais a palavra 500, até porque já há muitos anos trazemos cerca de 1.000 escritórios admirados, vocês vão ver isso um pouquinho mais adiante. A outra publicação nossa é o Análise Executivos Jurídicos e Financeiros. Nela nós publicamos o perfil dos executivos jurídicos, financeiros, e há 2 anos, e a partir do ano passado, o perfil também do executivo de compliance, né? Nós vamos falar um pouquinho mais dessa publicação um pouco adiante. E o Diretório Nacional da Advocacia, que completa agora a sua 10ª edição, ele já está em gráfica, deve sair da gráfica no início da semana que vem e começar a ser distribuído para o mercado como um todo, a edição comemorativa de 10 anos do DNA, que é o Diretório Nacional da Advocacia, que eu vou falar um pouco do surgimento dele, o porquê que nós trouxemos essa publicação mais adiante. Tudo começou com essa publicação que fizemos uma única vez, o Análise de Justiça, em 2006, e o que aconteceu? Quando a gente estava conversando com o mercado sobre a publicação, que trouxe quais foram as 250 decisões, as principais decisões do Supremo e do Superior nos últimos X anos, né, nós identificamos o seguinte: o mercado jurídico, ele mencionava que, sim, 10, 15 escritórios no máximo, que eram os escritórios mais referenciados, mais conhecidos. E a gente ficou com um negócio na cabeça, mas será que é só isso? O mercado jurídico é tão pequeno assim, tão estreito, que só 10 ou 15 escritórios se destacam? E a gente resolveu fazer uma pesquisa, que é o nosso cacuete, né? Nós temos aqui uma equipe de jornalistas hoje, que a Lígia pode falar melhor disso, mas são quase 30 profissionais, entre jornalistas mais gabaritados, formados e estudantes de jornalismo, né, conceituados também, de universidades conceituadas, que fazem esse trabalho e desenvolvem essa pesquisa. E fomos ouvir o mercado. Então, eu digo, que tipo de pesquisa é essa, né? Ela é uma pesquisa que aponta quem é o melhor? Não, a gente não usa a palavra melhor. A gente prefere levar para o lado da reputação e transformou essa palavra reputação na palavra admiração, que é uma palavra assim um pouco mais encorpada para a gente fazer a pergunta do jeito que é. É uma pesquisa de recall, uma pesquisa de lembrança, vocês vão perceber pela forma como ela é conduzida, que ela é uma pesquisa de recall. E agora eu passo a palavra para a Lígia, que vai desenvolver um pouquinho da pesquisa. Eu estou apertando o botão aqui, Lígia, então se eu demorar para apertar o botão para passar o slide, você me aciona. Pode deixar. Vamos lá. Bom, para a gente realizar a pesquisa do Análise Advocacia, a gente, vou estar me referindo ao ano passado, 2021, então a gente tem um mailing de 2.000 empresas. Deixa eu fazer uma parte aqui, como que a gente chega nessas empresas. Tudo na análise, ela é baseada em critérios. Então, a gente sabe exatamente quais são as empresas que a gente quer, como a gente monitora, quem são elas e por que elas estão no nosso meio, tá? Então, isso é muito importante, que não são empresas, são as maiores empresas do país, mas existe um critério e a gente vai aqui na frente mostrar que critério é esse. Pode ir. Vale só considerar que o nosso banco de dados não tem apenas 2.000 empresas, ele é muito mais amplo que isso, mas as 2.000 são aquelas que são convidadas a participarem da pesquisa. Então, a gente tem aqui um critério, as empresas que têm balanço, então, a gente tem aí como referência o valor 1.000, então, a 1000ª empresa é essa que comanda, que nos diz quais são as maiores empresas. Então, a partir de 1.000, desse critério, este ano, a gente está trabalhando com uma faixa de 496, então quase 500 milhões de reais de faturamento líquido, essa é a nossa base. Igual ou superior a 500 milhões, né, ela passa a ser para nós uma grande empresa e ela passa a ser
participar desse mailing, dessa amostra, para que a gente possa fazer as pesquisas anuais da análise. Então, neste momento, a gente já tem a radiografia dessas empresas. Obviamente que muitas dessas empresas não têm balanço, então a gente pergunta para os executivos jurídicos, financeiros, que são pessoas estratégicas, se eles, mesmo que eles não possam dar o valor, mas eles nos dão essa validade para nós de que a empresa está dentro do nosso critério, e a partir daí que a gente, então, faz essa radiografia e tem essas empresas para que a gente possa trabalhar no nosso anuário de executivos jurídicos e financeiros, que é o primeiro que a gente faz agora, depois do DNA, mas o DNA não tem pesquisa, mas tem o executivo, e depois a gente vem para a advocacia. Então, em advocacia, a gente já sabe quem são essas empresas e quais nós vamos procurar. Pode ir. Vale só considerar, né, Lígia, que, por exemplo, quando a gente fala 2.000 empresas e pega como referência o valor 1.000, poxa, mas tem 1.000 no valor e vocês têm 2.000, não fecha a conta. Então, a gente precisa esclarecer que existem empresas, sim, com faturamento um pouco menor do que o mínimo do valor 1.000 lá, os 490 milhões de reais, faturamento líquido ano, porque fazem parte de grandes grupos empresariais, ou também tem um recorte que a gente busca empresas do novo mercado, nível 1 e 2 de governança corporativa da Bolsa. Então, a gente fica muito atento também a estas empresas que estão no entorno. E como a gente tem representatividade no nosso banco de dados, né, a gente busca o maior número de setores de setor econômico possível. Com isso, alguns setores econômicos talvez não tenham o faturamento tão rico desta forma. Exatamente. Mesmo assim, pela importância do setor econômico, a gente acaba trazendo determinadas empresas para publicação. Então, são cerca de 2.000 empresas. Eu vou dar só um exemplo, né? A gente começou aí as startups, né? Há uns 5 anos a gente já começou a monitorar. Então, obviamente que elas não tinham esse faturamento líquido, né? Não tinha esse critério. Então, esse é um exemplo bem clássico. Então, quando a gente tem um mercado que começa a avançar, começa a crescer, a gente começa a monitorar, e aí a gente busca um critério para que a gente possa realmente poder trazer essas empresas para terem essa representatividade. Então, no caso das startups, a gente começou com as unicórnios. Então, a partir dali, a gente tinha um critério. Quando você não tem, por um outro lado, um mercado que é a mesma coisa, não tem esse faturamento, a gente não consegue, mas é um mercado que tem uma expressividade, a gente vai também buscando critérios de outros rankings para que eles nos pontuem quem são os 10 maiores, os 5 maiores. Então, a gente está sempre, eu sempre digo que a nossa vida é monitorar empresas. Então, a gente está sempre monitorando essas empresas, quem tem balanço é muito mais fácil, quem não tem, a gente monitora de alguma outra forma, através de divulgação, de informação, de notícia, mas a gente está sempre buscando esses mercados, sim, com certeza. Foi muito bem lembrado para dizer que existe não só o faturamento líquido, mas as empresas que estão na Bolsa, no novo mercado e por aí vai. Existe um porquê delas fazerem parte dessa amostra e passarem a participar. Bom, esse é só um slide aqui onde a gente mostra qual é o universo de pesquisa, que isso em advocacia, quais são as empresas, o estado que a gente procurou essas empresas, o faturamento delas, é só para vocês terem um pouco de noção, quais foram as empresas que a gente procurou na advocacia 2021, 45% são de serviços, só para ter um pouco dessa visão de quem participa das nossas pesquisas, exclusivamente aqui do ADV. Bom, quem responde à nossa pesquisa? Como é que funciona? São os executivos responsáveis pela área jurídica, há também executivos financeiros que são responsáveis pelo departamento jurídico, é um número muito menor, mas existem, né, CFOs responsáveis pelo jurídico, então eles também participam, e a gente ainda dá existe a possibilidade de que a gente chama de responsáveis setoriais. É uma forma só de dizer, abaixo desse head jurídico, quem pode também participar. Então, é um gerente, é um coordenador, ou é até um próprio advogado, isso depende de empresa a empresa, mas a gente pode, então, ouvir nesse universo de pesquisa do advocacia o head jurídico e mais uma pessoa de uma hierarquia também, que participa ali do departamento, para responder à nossa pesquisa.
Quer dizer, que se tiver 5 pessoas abaixo do head, você só vai ouvir o head Não, mais uma abaixo. é mais um, exatamente. Isso é um critério, e ele é um critério que tem com base, só fazendo uma parte aqui, toda a nossa pesquisa, ela tem um processo de metodologia e estatística também do professor Noriega, e então faz parte também, todos esses critérios onde a gente busca foram embasados também em discussões com ele. Então, a gente pode ouvir 2 pessoas de cada empresa. Isso acontece? Sim e não. Tem empresas que a gente consegue ouvir as 2 pessoas, elas são convidadas, todas as empresas são convidadas a terem esses 2 representantes, algumas é apenas o head que responde, às vezes realmente são as 2, e às vezes a gente nem tem a participação, infelizmente, desse profissional. Bom, em advocacia, a gente procurou mais de 3.000 executivos para participar da pesquisa, né, em cima aí das 2.000, então a gente tinha ali o nome de mais de 3.000, e a gente realmente ouviu 990 executivos foram entrevistados e votaram. Fazer uma parte aqui, eles realmente votam. Então, aqui a gente vai mostrar como é que é a participação deles. Até 2017, a nossa média de ligação, ficar bem claro, somos nós que ligamos, é a análise que faz o convite, é a análise que procura esses executivos jurídicos e alguns financeiros, nós que agendamos a entrevista, então, não existe alguém ligando para a gente de uma forma assim, gostaria de participar. Se ele não estiver no nosso meio, se não fizer parte daquilo que nós já trabalhamos antes para começar essa pesquisa, não há participação dessa empresa e desse executivo. Só participam da pesquisa aqueles executivos que nós já temos radiografados ali com a gente para participar. Isso fique bem claro, porque não é assim, eu quero participar, eu queria votar. Ok, você quer votar, quem sabe no próximo ano, vamos analisar a sua empresa, vamos analisar aqui toda a metodologia para a gente ver se encaixa no perfil aqui, mas este ano não. Então, sempre é assim. Desculpa, claro, aqui cabe uma parte sobre isso, que é como se fosse uma janela de transferência do futebol. Né? O cara só pode mudar de time dentro de um determinado período. E o que acontece nesse caso? Quando a gente fecha o análise de advocacia, ele começa a circular no final de novembro, ali já abre a janela dela, de dezembro até início, talvez meados de fevereiro, final de fevereiro, exatamente, quem sabe, que é o período em que ela cadastra e atualiza o nosso banco de dados, os executivos jurídicos, financeiros, compliance, etc. E tal. É nessa janela que a gente, inclusive, pode aceitar sugestões. Olha, eu acho que na tua base não tem determinada empresa, ela fatura não sei quanto e tal. Isso acontece, muitas vezes, até com mercados fora de São Paulo, infelizmente, porque a gente pode não ter o conhecimento de que determinada empresa faz parte de um grupo empresarial maior, uma holding grande, que poderia fazer parte do nosso negócio. Essa empresa normalmente é indicada para a área da Lígia, ela vai fazer toda essa avaliação se a empresa cumpre os requisitos de faturamento para poder fazer parte da nossa pesquisa. Aí, ela fecha esse anuário, que é o Executivo Jurídicos e Financeiros, que traz o perfil desses profissionais, e quando começa a pesquisa do Advocacia, que entrevista justamente esse profissional, lá para meados, final de junho, esse cara precisa estar na nossa base de dados já desde o fechamento do Executivos. Então, não adianta querer indicar alguém para a Lígia entrevistar em julho, agosto, porque a fila andou. Eu gosto até de colocar isso, Racisca, que não é indicação, parece que você indica e existe existe um comprometimento. Não existe comprometimento. O que existe é uma sugestão, claro. e eu sempre digo isso em todas as palestras, né, que a gente participa, a minha equipe está aberta a receber, e eu gosto de conhecer empresas, clientes dos escritórios. A gente, por mais que a gente monitora e acompanha e está envolvida nisso, mas às vezes empresas que não saem na mídia ou não aparece ou pouca informação tem, eu não tenho acesso.
né? Então, de repente, é uma grande empresa, é um grupo, mas é muito mais regional e que a gente ali não tem acesso, ou até ele já está cadastrado, mas eu nunca consegui chegar nele para, de repente, obter informações de faturamento. Então, quando vem as sugestões, sim, nós estamos abertos, eles chegam e eu sempre digo, é uma via de mão única. A sugestão chega, a gente olha, eu não dou o retorno dizendo essa empresa já está cadastrada, essa empresa já participa, essa empresa vai entrar na pesquisa, para não criar o comprometimento. O que a gente quer é receber informações de empresas, né, nomes de executivos, nome das empresas, vamos olhar os nossos critérios, vamos ver se realmente essas sugestões estão dentro dos nossos critérios e, estando, ela passa a fazer parte do nosso universo de pesquisa. E é bem isso, aí no futebolístico, né, nesse jargão, é essa janela. Então, a janela é de outubro, porque, com certeza, em outubro, eu já finalizei a pesquisa de advocacia, né, do ano vigente. Eu posso ainda estar trabalhando, né, e fechando a edição, mas a pesquisa ela já está feita, então isso não tem nenhum comprometimento, e fica realmente até janeiro e meados de fevereiro, ou seja, quem estiver interessado em mandar alguma sugestão de empresas, se elas fazem parte, né, para que a gente possa dar uma olhada e ver se faz parte dos critérios, a gente tem poucos dias aí, né? Então, é mais 10 dias e a gente realmente está encerrando isso, porque a gente já está realmente começando a fazer a pesquisa de executivos e aí a gente segue em frente. Então, só para lembrar, é a análise que liga, e até 2007, 2017, que a gente tinha aí 12 áreas, aqui em 2018, e passamos a ter 19 especialidades pesquisadas, a gente tinha uma média aí que a gente falava com o executivo de 40 minutos. Hoje, especialmente ano passado, a nossa média chegou a 1 hora e 5. Então, sim, a gente realmente, o executivo, ele a cada ano ele demonstra, vota-se até melhor, aponta, indica mais, vota em mais áreas. A gente tem percebido muito isso. Então, é uma forma de dizer, já que eu estou participando, já que eu estou votando, então, sim, eu vou votar nessas áreas, eu vou votar nessas especialidades, eu vou indicar, né, os advogados. E eu acho que vale a pena aqui, Alexandre, fazer uma parte que quando... é na próxima slide, que eu já ia falar como a gente pergunta, né? A pergunta é muito simples e ela acontece desde quando a análise começou a análise da advocacia lá atrás, e a gente vai, então, há 17 anos a partir desse ano. A gente simplesmente faz a seguinte pergunta: cite o nome de até 3 escritórios e até 3 advogados em cada uma das especialidades que vocês estão vendo aí. Agrário, ambiental... E são perguntas independentes, né, Alice? São perguntas independentes. Primeiro, a gente pergunta quais são os escritórios que ele mais admira nessas 19 áreas, né? E depois, quais são os 3 advogados que ele pode indicar. Então, só para explicar bem, o executivo ele pode votar em 1 escritório, em 2, em 3 escritórios. Ele pode votar em 1 advogado, em 2 ou em 3. É pela admiração dele, primeiro, segundo e terceiro. Ele pode votar só num escritório e não votar no advogado. Ele pode votar só em advogado e não votar no escritório. Ele pode votar no escritório A e no advogado do escritório B. Não existe. Ele é dono da sua votação e da sua planilha. Ele é a única coisa que ele precisa votar mais de um escritório para que seja validado. Então, ele pode, começando aqui agrário, e falar, eu não vou votar em agrário porque eu não tenho ninguém para indicar para votar. Ambiental, vou votar no escritório A e B e no advogado do escritório C. Então, só para vocês entenderem, ele é dono dessa votação. Então, ele pode deixar de votar em algumas especialidades, porque ele não se sente confortável em dar esse voto, ou ele pode votar em 100% da planilha, em todas as 19 áreas, nos 3 escritórios, em 3 advogados. Então, isso varia muito.
que a gente percebe ao longo dos anos, sim, essa votação é cada vez mais maciça, cada vez mais concisa, com mais votações, que vocês vão ver os números depois aqui mais à frente. Tem alguma coisa, Alexandre, para a gente colocar? Tenho. Quando a gente fala votar, que fique muito claro, como eu disse lá no começo, que é uma pesquisa de recall, uma pesquisa de lembrança. Não existe uma lista prévia, uma cédula, onde ele assinala o nome do escritório. Então, ele é o nome que está na cabeça, que povoa a cabeça desse executivo no momento da entrevista, né? Então, é só para deixar claro que a gente fala voto por um vício interno. E essa entrevista é por telefone, né? Por telefone, agora, aí, nesses 2 anos com a pandemia, a gente tem usado aí muitas as ferramentas que a gente tem. Isso até ficou bastante interessante, porque a gente hoje tem até essa conversa até mais de, pelo menos não é olho no olho, né, pessoal, mas, de certa forma, é uma conversa virtual, então isso abriu até mais esse caminho. Talvez até por isso a nossa ligação, essa entrevista realizada, tenha durado um pouquinho mais, né? Então, para ficar bem quase claro. Uma terapia, e outra né, coisa, e outra coisa interessante para que vocês entendam que nunca, nem a gente, pesquisador, ou que está ali à frente da pesquisa, sabe qual é a área que vai abrir para o executivo A. Para cada executivo, a planilha que vem para nós no sistema abre uma especialidade. Então, em determinado momento, naquele executivo A, vai abrir no agrário, mas na outra entrevista vai começar no consumidor, e na outra entrevista vai começar no tributário. Então, existe uma randômica nessas 19 áreas, justamente para que não exista essa... chegar no agrário ambiental, e aí, quando chegar no tributário, né, ele está meio cansado, aí ele deixa de pensar. Então, existe essa randômica exatamente para que essa entrevista flua de forma diferente. Então, não adianta falar assim, eu vou ter uma marcação, porque ela vai perguntar agrário, ambiental, arbitragem em ordem alfabética. Não, nunca será em ordem alfabética, é realmente o sistema que nos posiciona, e a gente não sabe. Quando a gente abre a planilha, porque a gente tem todo um sistema por trás, tá? Isso é feito com toda uma tecnologia que a gente tem, porque a gente faz muita entrevista, vai atrás, procura muitos executivos, então a gente tem que ter toda uma estrutura de tecnologia por trás. Então, nem a gente sabe qual é a área que vai começar a fazer essa entrevista, tá bom? Acho que isso é bacana até de todo mundo entender. Próximo. Bom, aí são as etapas da pesquisa, ele vai votar no primeiro nome de escritório, no segundo e no terceiro, isso tem um peso, né? Quem vota em primeiro é por ordem de admiração, então é por 2 pontos, 1,5 ponto e 1 ponto, e esse peso se transforma em pontos. São esses pontos que vão caindo todo no nosso sistema, e a gente vai conseguindo verificar quem são esses escritórios e advogados que são mais votados. A partir de todo esse peso, essa pontuação, de todo um processo de metodologia que a gente tem, existe uma nota de corte, onde esses escritórios são classificados, né, estabelecidos aí o corte por categoria, isso é importante lembrar. A gente está fazendo isso já há uns 5 anos, né, Alexandre, que a gente tem as categorias, mais ou menos isso. As categorias dos escritórios, eles são full service, abrangente e especializado. Então, a partir também dessa classificação, né, a gente começa a trabalhar, então existe essa linha de corte, acima dessa linha de corte serão os mais admirados, a partir para baixo são os citados. Lembre-se, às vezes os escritórios me ligam e falam, eu não estou no ranking, eu não fui mais admirado. Ele pode não estar no ranking como o mais admirado, mas ele pode ter sido votado, ele pode ter sido lembrado. Então, isso é bastante importante. Bom, no ano passado, em advocacia, a gente teve de citados quase 2.000, né, 1.886 escritórios citados, e quantos advogados? Dos escritórios, a gente teve 1.058 escritórios mais admirados. Vale aqui também uma parte, nós temos um banco de dados hoje
de mais de 8.000 escritórios corporativos cadastrados. Temos todos? Não. A cada pesquisa mostra que não temos. Não temos os escritórios, uma média de 150, 200 escritórios, às vezes, em pesquisa, aparecem novos para nós. Novos no sentido assim, nós não os conhecíamos, ele veio na votação, e quando esse escritório é votado, nós temos como critério cadastrar esse escritório, ligar para esse escritório, saber se ele existe, se o advogado está lá, se ainda é a banca que foi nos dado o nome, AB, Advogados Associados. Às vezes o executivo vota no AB, Advogados Associados, só que o AB já não estão mais junto, então a gente volta essa ligação para o executivo, porque a gente tem que dizer, ele votou num escritório que era AB, e esse escritório houve uma cisão, existe um A e existe o B, eu não sei para quem vai o voto, então a gente é obrigado a voltar para esse eleitor, perguntar para ele e contar. O A e o B agora estão separados, para quem vai o seu voto, e cabe ao executivo falar, com a cisão eu não quero mais votar, ou com a cisão eu voto no A, ou voto no B. Então, isso é muito claro também. Então, não basta só a gente ligar e ter a votação. Essa votação ela é totalmente monitorada para que a gente entenda quem são esses escritórios. É um trabalho muito sério, porque cada voto é muito importante. Então, o voto tem que ser dado no escritório certo, para o advogado correto, aquele que foi dado. E, para isso, há uma sequência de validação até a gente realmente validar esse voto, que é o que a gente chama. Então, Olha, isso acho que é bastante importante, né, Alexandre, para a gente colocar... Sim, você fez uma observação, uma palavrinha que você usou no começo da tua construção, e que me remete aqui a uma pergunta que está sendo feita aqui no chat. Se eu não estou interpretando errado, a EC Consulta Online fez, então, a análise é apenas da advocacia empresarial? Sim. O nosso São trabalho só é focado... escritórios que atendem empresas. É isso que a gente gosta de dizer. Eu sempre brinco, escritórios de advocacia todos nós conhecemos. Eu tenho um primo que é advogado, o escritório dele não está no análise da advocacia, ele atende pessoas físicas. No caso dos escritórios, nós estamos trabalhando com os escritórios que atendem empresas. Lembre-se, nós estamos falando com executivos das maiores empresas do país. Isso não significa que empresas de médio porte também atendem escritórios e tudo mais, mas o nosso foco da nossa pesquisa são as maiores empresas do país. Então, essa é a radiografia. Tá? Vamos para a próxima. Tanto é que existe uma realidade vamos dizer, do interior do Brasil como um todo, que escritórios que atendam pessoa física e empresarial se misturam muito, né? Porque ele atende pessoa física, mas ele também atende a rede de mercado local, ele atende a rede de farmácia local, ele também atua na advocacia empresarial. Então, ele pode e deve se comunicar, se posicionar como tal, mas, em termos de pesquisa, como eu falei lá atrás, ela tem o corte. Apenas se o escritório atende grandes empresas, ele tem uma real chance de ser ranqueado e ser lembrado na pesquisa. Uhum. Aí, próximo. Aí, em Advocacia 2021, olha que interessante, a gente teve mais de 5.000 advogados citados, isso me dá até fico até muito lisonjeada, porque é muita votação, gente. Diariamente, né? A gente fala com muito executivo, a planilha, aí são 19 áreas, 3 votações de escritório, 3 de advogado, então é realmente muitos nomes. Então, a gente teve aí uma votação em 2021 aí de advogados citados, e dos advogados citados, quantos foram admirados? A gente teve 2.556 advogados mais admirados aí no ano de 2021. Que são os publicados na revista. Exatamente. Aí, aquela evolução que eu comentei antes, para vocês perceberem o quanto, né, cresceu tanto o número de advogados mais admirados, de escritórios, de entrevistados. A gente sai de um patamar aqui de quase 2.000 e vai para 5.000, sai de um patamar de 1.100 para 1.800,
e vai de 391 para 990. A gente já fez mais do que isso. A pandemia, a gente entende, ela realmente freou um pouquinho, todo mundo tentando se ajustar, mas a gente chegou aí na nossa média e a gente realmente bate as nossas metas todo ano e tem feito grandes edições anuais. Você quer que eu fale um pouco para você descansar? Agora eu ia exatamente, agora eu vou passar, porque o Racisca ele está mais acostumado a fazer essas apresentações, porque ele está sempre em contato com os escritórios, né? E muito mais do que eu no sentido de explicar toda a editora. Então, agora eu vou passar a bola aí para ele fazer essa parte. Vamos lá. E aí eu vou dar os meus pitacos. Claro, por favor. Como ele já falou, né, a gente publica já de 5, 6 anos para cá os admirados em 3 categorias: full service, abrangente, especializado. Essas categorias elas são informadas pelos próprios escritórios, né, no seu cadastramento com a Lígia, com a equipe da Lígia, num dado momento, e hoje ela recebe uma validação. Então, a análise de hoje identifica, supondo de 56 especialidades possíveis, a gente brinca quantas bolinhas ele assinalou naquelas especialidades. Quanto mais bolinha, mais próximo de full service ele está. Se ele tem menos bolinhas, ele está mais próximo de ser um especializado. E no intermediário, ele seria um escritório abrangente. Então, a nossa equipe interna, ela, ao receber essa categorização por parte do escritório, a gente hoje dá pitaco, a gente orienta e informa, avalia. Né? Os advogados seguem a categoria informada por suas bancas. É natural que o advogado seja especializado numa ou 2 áreas, mas se ele trabalha no escritório full service, ele vai ser ranqueado com os advogados que trabalham em escritório full service, para que haja uma coerência na publicação. Essa questão de categorias, quando surgiu, antes a gente publicava o ranking do maior pontuador para o menor pontuador, independentemente da categoria. E ficava misturado. Você tinha especializado junto com full service e dava uma visão estranha para o mercado. Então, essa separação permitiu que a gente colocasse e fizesse comparações mais coerentes. Os mais admirados são classificados em bandas e os separamos por aproximação de pontos. Então, quando a gente publica na revista, primeira banda, segunda, terceira, quarta e algumas vezes até quinta banda, dentro de uma mesma banda, eles estão posicionados em ordem alfabética, não em ordem de pontuação dentro da banda. Bom, as especialidades. Hoje publicamos as 19 áreas mais clássicas do direito, né? Desde 2018 a gente mudou de 12 para 19, traduzindo um pouco mais a realidade do mercado. Ele é apresentado dessa forma, dentro da publicação. Como disse aqui, na primeira banda dos escritórios full service de ambiental, estão os escritórios em ordem alfabética. A segunda banda, os escritórios em ordem alfabética, e assim vai. E, da mesma forma, os especializados entram aqui em ordem alfabética, não de acordo com a pontuação real. A gente não abre a pontuação real na publicação. O setor econômico, a gente tem no IBGE, enfim, quase 90 setores econômicos cadastrados e existentes. Mas a gente percebe que dentro desses setores, né, existem muitos que se misturam, que se entrelaçam de alguma forma, e nós, de alguma forma, publicamos em torno de 40 setores econômicos, às vezes dá 38, 36, mas esse é o número de setores econômicos que a gente apura na publicação. E são os setores econômicos, que aqui eu faço um parênteses, Lígia, me corrija se eu estiver falando bobagem, a gente tem uma preocupação também de ouvir todos os setores econômicos possíveis, desses 40, e dentro desses setores econômicos, a gente tenta ouvir 50% mais um dos integrantes desse setor econômico. Então, vou chutar, se pega um setor específico que é pequeno, tem 10 players, a gente não sossega enquanto não falar com pelo menos 6, para que tenha a maioria desse setor ouvido. Deixa eu fazer uma parte aqui, isso é bastante interessante, Alexandre. Isso é muito importante, porque durante a pesquisa, onde a gente está monitorando, né, a votação, se já procurou a empresa A, B e C, mas a gente está monitorando os setores, nós estamos monitorando os estados, todos os estados, para que a gente possa ter realmente uma representatividade Brasil, né? Então, claro, ela fala com 50, sim,
vou pegar um mercado, tá? Vou pegar um mercado, sei lá, supermercados, varejo. A gente monitora quanto que a gente já conseguiu falar, para que a gente tenha essa equidade, né? Então, existem mercados que, de repente, despontam numa pesquisa, isso acontece muito. Então, por isso que eu sempre digo, a pesquisa ela é viva, né? As empresas, algumas estão com a gente há 17 anos, são as grandes, maiores empresas do país, então, né, estão no nosso universo de pesquisa, e outras entram a cada ano, outras saem, né, por problemas econômicos, a gente enfrentou aí 2 anos, né, então a gente a gente já viu algumas empresas deixarem o nosso universo de pesquisa, setores econômicos também aumentam, então a gente também monitora isso, alimentos, bebidas, atacado, varejo, tudo isso a gente vai monitorando, né, o quanto ele vem crescendo ano a ano, para que a gente possa depois transformar isso realmente em critérios e a gente poder ter toda essa representatividade no Brasil. Então, a gente trabalha muito, né? A gente está ali fazendo pesquisa, está monitorando o mercado, está monitorando todo o que está em volta disso, para que ele realmente tenha essa representatividade. E representatividade Brasil, né? Isso é muito importante, porque, claro que todo mundo sabe, São Paulo, né, é o maior mercado aqui da América Latina, mas a gente tem uma representatividade hoje no mercado jurídico regional impressionante. E isso eu, né, que estou na análise há 17 anos, vi crescer a olhos vistos, né? Então, é cada vez mais importante a gente estar olhando Brasil, porque realmente esse mercado cresce, né, em todas as suas dimensões. Lígia, vamos ter que correr aqui, está acabando o tempo. Que estamos no nosso fim, vamos lá. Então, vamos lá. Setores... Só uma coisa importante aqui de setores econômicos, que vale lembrar o seguinte, não é o setor econômico no qual o escritório é especializado ou atua fortemente, e sim a origem do voto. Aquele executivo que deu a entrevista e que votou naquele escritório em ambiental, civil, tributário, trabalhista, ele é do setor farmacêutico, então o escritório citado ele vai pontuar no setor farmacêutico, que é a origem do voto. Por estado, aqui tem dois detalhes. A gente ranqueia os escritórios no estado da sua sede. Onde ele declara que é a sede dele, é que ele será ranqueado e vai competir com os escritórios sediados naquele estado. Os advogados, a gente trabalha já de alguns anos para cá de uma forma um pouco diferente. Quando o escritório cadastra os seus advogados, sócios, associados na área de pesquisa da Lígia, ele deve marcar aonde aquele advogado atua. Se é um escritório sediado no Rio de Janeiro, mas o advogado atua em Recife, ele deve ser mencionado, porque se este advogado sair como admirado ou tiver votos e pontos, seus votos e pontos vão ser comparados com o estado de Pernambuco e não com o estado da sede do escritório. Exatamente. Por tamanho, aqui é importante ressaltar, não importa se o escritório tem 1.000 advogados, a gente publica o que a gente chama de tabelão, né, separando os escritórios também sempre por full service, abrangentes, especializados, de acordo com a quantidade de advogados que tem na banca, mas dos admirados, ou seja, o critério para ele estar nesse tabelão é ter sido admirado e ter saído na publicação. Há outros rankings olímpicos, né, que a gente gosta de explorar na revista e que muitas vezes, pela ansiedade do advogado que quer saber se saiu no ranking, se não saiu, ele pode passar despercebido. Mas a gente mostra, por exemplo, os escritórios numa pontuação olímpica. A gente mostra lá, toda vez que ele é indicado em primeiro lugar, é como se fosse uma medalha de ouro, em segundo, uma medalha de prata. Então, a gente tem um ranking olímpico que aponta quais escritórios que mais medalhas tiveram, foram ouro, prata, bronze, né? Temos a quinta banda, a quarta e quinta banda em algumas especialidades, isso é apontado aqui também. Quais são os escritórios que tiveram maior número de admirações somadas especialidades, setores econômicos e a unidade da federação? Quais são os advogados que tiveram maior número de aparições no ranking, seja em setor, seja em... Então, tudo isso tem uma série de rankings diversos que a gente apresenta na publicação, são extremamente interessantes e eu gostaria que todos que tiverem a publicação na mão vá fuçar, vai ler um pouco mais, porque tem muita informação importante ali. Aqui, falando um pouco do Executivo Jurídicos e Financeiros, é uma publicação que surgiu da ânsia dos escritórios de advocacia quererem entrar no análise de advocacia.
a gente, por 9 anos, fez o Análise de Advocacia sem qualquer inserção comercial de escritórios. Mas como era muito crescente a busca por, poxa, eu quero estar lá, eu quero anunciar, eu quero apoiar, eu quero fazer parte desse processo, nós criamos essa publicação, Análise Executivos Jurídicos e Financeiros, que completa 15 anos agora, em junho deste ano. É uma edição histórica. A gente publica aqui o perfil desses executivos jurídicos, financeiros e de compliance dessas maiores empresas brasileiras, né? Para vocês terem uma ideia, na edição 2021 foram perfilados com perfil completo, que é formação acadêmica, quantos anos está na empresa, quais são as áreas de atuação, quais são as áreas que são atuadas por profissionais dentro da empresa. 1.139 heads jurídicos foram perfilados, 878 responsáveis setoriais foram citados, 1.113 heads da área financeira e 157 da área de compliance. Além de que 118 heads fazem parte de 2 áreas, jurídico e também compliance, enfim, né? Nós também fizemos uma pesquisa de admirados. A do jurídico já completou 7 anos, vamos para a 8ª. Financeiro, 5 anos e compliance já fizemos pela 2ª vez. Para vocês terem uma ideia, a pesquisa do ano passado, nós entrevistamos um grupo de quase 2.000 executivos, foram 910 executivos citados dessas 3 áreas, dos quais 279 foram considerados finalistas por conta daqueles critérios desenvolvidos pelo professor Galo Noriega, de estatística, que posiciona em bandas e classificações, embora a gente não traga essas bandas, e 112 executivos foram mais admirados na publicação do ano passado, sendo 52 jurídicos, 30 financeiros e 30 de compliance. Esse evento, eu vou falar um pouquinho adiante, mas esse anuário ele tem um evento que se tornou referência também para os profissionais da área jurídica, e agora compliance e também financeiros, onde a gente entrega o prêmio, né, um troféu para esses executivos que foram eleitos pelos seus próprios pares. Então, essa votação tem um peso muito importante, porque são os pares que elegem e que indicam esses profissionais. Uhum. Aqui nós, naturalmente, vamos fazer um pouco do nosso comercial, quais são os nossos serviços, publicações e eventos. Existe um negócio chamado relatório de desempenho na pesquisa. É natural que os escritórios que saiam dentro do ranking, principalmente aqueles que têm uma maior constância, a gente tem todos os números desse escritório, todos os votos, pontos, qual a classificação real daquele escritório. Ele está lá na primeira banda entre 8, mas qual é a posição real? Ele é o 3º. Enfim, a gente abre todas essas informações de bastidores, exceto qual foi a empresa ou, naturalmente, o executivo que votou naquele escritório. Então, nós temos uma série de cruzamentos de dados e informação que servem como instrumento de gestão hoje para o escritório. Então, ele vai conseguir acompanhar a evolução dele no ranking, ele está subindo, está caindo, em que momento teve uma queda na pontuação, de quais setores econômicos foram esses votos e pontos, né? Então, ele vai conseguir ter uma análise bastante apurada do seu desempenho na nossa pesquisa. Isso é um serviço que oferecemos, pode ser contratado. Em novembro de 2019, a gente lançou o site análise.com, que é a nossa plataforma digital, né? Dentro dessa plataforma, hoje, completa 4 plataformas de mídia, 4 mídias são oferecidas ao mercado. Aqui já tem um spoiler, que não devia estar aqui, mas, enfim, a capa da próxima edição do Análise DNA, o Advocacia e o Executivo Jurídico e a nossa plataforma digital. Então, o nosso forte é trazer conteúdo para o público, né? Então, a gente sempre, nas publicações impressas, também traz uma pesquisa, traz levantamentos de dados, informações que contribuam com a tomada de decisão desses profissionais. E, aliado a isso, agora temos o site, né? Que nós temos 4 grandes editorias e outras formas de busca. Aqui eu vou tomar liberdade também, eu vou trocar de tela, eu vou navegar um pouquinho no site para que vocês possam acompanhar um pouquinho do nosso trabalho na plataforma. Esse é o site análise.com. Nós temos aqui as 4 principais editorias, notícias, agenda, mercado em movimento e opinião, né? Nós temos busca de admirados, então as pessoas podem ter acesso aos rankings desde a sua criação em 2006, ao ranking de advocacia mulher, que é um recorte especial desenvolvido ano passado, e em março agora teremos a 2ª edição, e o Análise de Advocacia Regional, que também é uma releitura do Análise de Advocacia, priorizando os aspectos regionais dessa publicação.
Temos aqui e-books, uma área com vários e-books aqui disponíveis, dentre os quais nós temos o próprio Análise e Advocacia Regional, um especial Diversidade e Inclusão, Advocacia Mulher, né? A lista com os executivos mais admirados, enfim. Temos aqui uma grande plataforma, como a Lígia já falou, que nós temos mais de 8.000 escritórios de advocacia empresarial na nossa base de dados. Na verdade, nós temos 8.640 e tantos escritórios na nossa base. Todos eles estão listados aqui por filtros de busca. Então, se eu quero saber um escritório em Belo Horizonte que atue na área especializada em societário, ele vai filtrar e vai te trazer. É natural que os parceiros comerciais tenham algoritmos que os coloquem em posições de destaque privilegiada. A nossa redação é totalmente aberta para que a gente traga notícias de mercado. As notícias são publicadas aqui, são notícias de advocacia empresarial. Nós temos área de opinião, né, que os escritórios, os advogados podem escrever seus artigos, mandar para a nossa redação. Os parceiros comerciais têm aqui embaixo, chamado Conteúdo DNA, podem publicar seus vídeos, seus artigos também, de forma a fazer parte desse processo todo. Enfim, a nossa plataforma ela está aqui disponível, conta aproximadamente aí com 100 mil acessos mês, 100 mil page views mês. Você pode se inscrever para receber a sua newsletter, né? Nós temos aqui as áreas de serviços, onde você pode saber um pouco mais sobre a gente, baixar selos de admiração, comprar certificado, anunciar, enfim. Então, aqui eu paro aqui de expor um pouco a plataforma e volto para a nossa apresentação. Mostrei o diretório e aqui as participações comerciais, né? Hoje temos a possibilidade do escritório se expor, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Eu já dei um spoiler aqui da minha frase final. O Diretório Nacional da Advocacia é uma publicação comercial que surgiu justamente da necessidade de escritórios se exporem para esse mercado, de colocarem seu perfil comercial. Então, ele tem aqui como se fosse um cartão de visita do escritório, com o perfil dos seus sócios, enfim, remissivos por especialidades, setores econômicos. Ele permite a inclusão do que nós chamamos de portfólio, onde o escritório pode colocar fotografia, um pouco mais de detalhe dos seus sócios e advogados. O Análise de Advocacia, na edição de 10 anos, trouxe a seção diretório para cá, né, e permaneceu. Ela é uma publicação da seção diretório dentro dessa edição. Ela é uma replicação do que sai no Diretório Nacional da Advocacia, o Análise DNA. Também a gente viu crescer a quantidade de escritórios que começaram a colocar páginas de anúncio dentro das nossas publicações, sempre seguindo o provimento da OAB. Executivos jurídicos e financeiros, ele tem sempre uma formatação diferenciada, onde os escritórios podem se tornar cotistas da publicação. Nós temos o evento de premiação para os executivos jurídicos e financeiros. A última edição reuniu 330 profissionais dentro do nosso evento. Se Deus quiser, esse ano, no dia 23 de junho, teremos o novo evento de premiação dos executivos desse ano, né? Então, existem ações. A nossa distribuição são 40 mil exemplares do Análise de Advocacia, 37 mil do Análise DNA e 17 mil do Executivos Jurídicos e Financeiros, que nós distribuímos de forma dirigida e gratuita para este público, que toma decisão e forma opinião dentro do mercado jurídico. O que eu posso falar para vocês de reputação e admiração, que é o que nos norteia, né? Que o mercado não vai aguardar seu posicionamento para tirar conclusões a seu respeito. Portanto, você deve se expor, vai tirar com o que tem em mãos, né? É assim que forma a imagem, difunda as suas informações, as informações necessárias. Hoje, com a entre aspas, liberação das plataformas digitais, né, das redes sociais, o que se privilegia é, de fato, conteúdo. Não adianta estar lá, mas dê um bom conteúdo, entregue um bom conteúdo, e é o que a análise faz. Entrega um bom conteúdo, seja por meio dos rankings, seja por meio da inserção comercial dos escritórios que querem se posicionar nesse mercado, querem ser percebidos nesse mercado. Então, trabalhem para reduzir a distância entre a percepção e a realidade. E a minha frase, que é: quem não é visto, também não é lembrado, no meio jurídico. Eu encerro por aqui essa apresentação, tem aqui os nossos contatos. Eu posso só fazer uma parte aqui que eu acho que é bastante importante, agora nesse final que você falou. A gente está aqui num
num evento de marketing jurídico. Eu acho que uma das primeiras regras aqui, eu acho que das primeiras aulas que a gente tem que seguir tenha uma identidade de marca, tenha uma marca. O que a gente enfrenta, e a gente vê na pesquisa, e a gente lida com escritórios o ano inteiro, às vezes num site ele tem um nome, quando ele manda um e-mail ele tem outro nome, então isso é muito importante. Tem uma marca, tem uma identidade, né? Se você quer ser AB Advogados Associados, seja AB Advogados Associados em toda a sua comunicação. Você quer ser só AB, só o nome e da banca, sem advogados, sem associados, seja AB, né? Quer dizer, é importante isso. O que a minha vivência não é a vivência, é a vivência de quem está fazendo uma pesquisa, de quem está ligando com esse mercado, e a gente ainda percebe isso, que falta essa identidade. Então, vocês estão aqui nesse evento, eu acho que cabe, né, começar, a primeira coisa vamos ter uma identidade, vamos seguir essa identidade no site, na nossa assinatura de um e-mail, na rede social desse escritório, vai lá no LinkedIn de cada advogado, é sempre o mesmo nome, é sempre a mesma coisa. Isso é muito importante. Isso já dá uma clareza. Quem é a banca? Estou falando com a banca AB. Estou falando com a banca AB Advogados Associados. Esse é meu primeiro recado. O meu segundo recado só para deixar claro, tudo que a gente faz de pesquisa e de publicação dentro das revistas da nossa plataforma é jornalística. O Alexandre está aqui para vender os seus anúncios, né? Mas eu estou aqui para fazer pesquisa, para buscar, então não tem a ver, quer dizer, isso é a pergunta que há 17 anos eu respondo. Eu preciso pagar para estar no ranking? Não, você não paga nada. Sou eu que procuro os executivos, é a análise, aliás, que procura os executivos, é a análise que procura os escritórios. Então, quando a análise procurar os escritórios para vocês responderem o questionário, respondam. Às vezes, vocês não serão, né, não estarão no ranking, mas não importa, hoje a gente tem uma infinidade de informações e de cruzamentos que a gente pode trazer. Vou dar um exemplo. Quem respondeu o questionário no ano passado, no ano passado, pôde participar do especial de diversidade e inclusão, porque foi a partir de todas as informações, de todos os questionários que chegaram na nossa mão, a gente pôde fazer um cruzamento diferenciado. Então, não foi só em cima dos mais admirados. Então, participem, cumprem prazo, entreguem o questionário, tirem informações, liguem para nós para saber, não há problema nenhum. Mas eu acho que é importante a gente cumprir prazo, porque os executivos, eles dão a entrevista, eles têm 1 hora com a gente, eles votam. Então, cabe também ao escritório responder esse questionário, nos dar essas informações, e para que a gente tenha um mercado mais transparente, mais informações, cada vez mais dados, né? Cada vez... o mercado precisa disso, o Brasil precisa de números e de números confiáveis. É isso. E dentro do que ele já falou, vou fazer um convite a todos vocês. No próximo dia 10 de fevereiro, quinta-feira da semana que vem, às 11 horas da manhã, na TV Análise, que é o nosso canal no YouTube, então bota lá youtube.com/análise editorial, teremos uma live especial de lançamento da 10ª edição do Diretório Nacional da Advocacia, o Análise DNA. E quando a gente fala dessa total desvinculação da admiração com o comercial, isso é muito claro. Para vocês terem uma ideia, foram 1.058 escritórios de advocacia admirados no Advocacia do ano passado, e tivemos 500 e tantos anunciando na publicação, lá na seção diretório. Destes, apenas 37% dos 1.058 fizeram anúncio. Então, tem 63% que são publicados como admirados e que não tem contrapartida de financeiro. É natural que aqueles que estão na seção diretório, no DNA, e fica aqui uma novidade, a edição de 15 anos do Executivos Jurídicos e Financeiros trará uma seção diretório também, a partir desse ano, né? Até para comemorar os 15 anos da publicação. E nesse caso, também não há vínculo algum com admiração e comercial, mas sim exposição da marca, né, e fortalecimento da marca. Visibilidade. Exatamente. Cumprimos o nosso prazo, temos mais tempo para a gente falar mais?
A gente está em cima do laço, mas dá para a gente puxar um pouquinho, né? Tem pergunta aí, Rodrigo? Ou falamos muito bem, todo mundo entendeu tudo, ou ninguém quer saber de nada. Não, mas você sabe que é a lógica do mercado jurídico, né? E, assim, vou falar como especialista, já com 24 anos de mercado, na área jurídica, do marketing jurídico. Vão atrás das informações que a análise gera. Porque lá você tem... É quase impossível, né? Expor tudo em uma hora. É muito detalhado, você tem muita informação, né? O que os departamentos jurídicos querem de você se você é empresarial, tá? Então, vá lá, porque tem os indicadores para você se basear e construir, o que a Lígia acabou de dizer, a sua marca jurídica, a sua identidade visual, a sua estratégia de posicionamento. Aliás, a análise, há muito tempo atrás já, ela passou não só a medir as áreas, como o segmento. Isso tem sido o tema recorrente já um dia e meio de evento, e é um tema recorrente, né? Segmentação, posicionamento, foco de cliente. E a análise é onde você consegue cruzar tudo isso, né? Está lá o porquê que aquela banca não está, muitas vezes, no ranking lá de área tributária, porque são 3, né, Alexandre? É isso? Mas está no agronegócio, tá lá porque ele é uma banca reconhecida de agro, ou de tecnologia, e assim por diante, né? Então, foi fantástica a apresentação, mas fica aí o convite, né, Alexandre, de ir mais a fundo, né? Claro. Exatamente. E ranking é uma ferramenta, né? O mercado não é porque esse escritório não estar no ranking que ele não vai olhar. Vai olhar sim, ó, pegue o ranking, dê uma olhada no geral da publicação, quem são esses escritórios que foram ranqueados, e no outro ano, dê uma olhada nos gráficos que a gente traz, né? Eu acho que o relatório, mesmo que o Alexandre comentou, que é um trabalho nosso customizado, isso dá mais, dá condições de você poder se posicionar melhor no mercado, né? É o que eu disse, eu comecei no mercado, outro dia eu já falei isso, eu comecei no mercado e hoje eu estou numa indústria. Sim, a gente está no mercado jurídico que tomou um vulto grande, onde a gente está num evento aqui de dias discutindo marketing jurídico, é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, né? Todo mundo hoje precisa ter essa identidade, o advogado, o escritório, nós, né, que temos aqui as nossas publicações, tem que ter essa presença. Rodrigo, há tantos anos no mercado, fazendo eventos para que a gente cada vez... Quer dizer, é uma indústria que realmente ganhou um tamanho grande, né, Assis? Que a gente realmente percebe esse crescimento e está na hora de quem ainda... será que eu invisto? Será que eu vejo? Será que eu vou lá no marketing? Sim, chegou o momento. Não dá mais para ficar separado disso. Precisa ter comunicação, precisa ter marketing. Claro que cada escritório tem seu tamanho, tem a sua limitação, né? Mas é preciso já começar a pensar mais adiante. O mercado chegou, está aí, a concorrência está aí, os executivos cada vez mais exigentes, então tem que ter posicionamento sim. Essa é a nossa opinião, né? Eu sou completamente a favor, né? Vou fazer só uma última pergunta, né? O nosso tempo, de fato, já esgotou, né? E é uma pergunta, assim, no meu caso, que trabalho tanto com advocacia sindical, pessoa física e também empresarial, é uma pergunta recorrente. Eu vou fazer com o Alexandre, para nós podemos encerrar. A pergunta foi, então, a Advocacia 500 não é minha, tá? Eu sei. É com foco só na advocacia empresarial? Então, qual que é a tua visão, Alexandre, para a gente poder encerrar? Eu reafirmo, a gente tem uma atuação com advocacia empresarial, esse é o nosso negócio. Só que quando a gente começou a fazer isso, e principalmente após o lançamento do DNA, que completa agora 10 anos, a gente começou a ampliar. Então, hoje, no nosso banco de dados, nós temos milhares de empresas de médio porte cadastradas no nosso banco de dados do Brasil inteiro. Então, o que acontece? O que tem acontecido é um estreitamento dessa relação dos escritórios com essas empresas. Hoje, por meio da nossa plataforma, que tem um índice de consulta muito alto, muito bacana, e é orgânico praticamente, se eu sou uma empresa aqui de São Paulo e eu preciso
como eu sempre brinco, eu preciso de um escritório tributarista em Arapiraca, sabe? Eu consigo, pela nossa plataforma, pelos nossos exemplares anuários, encontrar um escritório que possa me atender lá. Mesmo que esse escritório lá seja um escritório de pequeno porte, atenda também pessoas físicas, mas atenda empresarial. Ele precisa entender do contexto empresarial. Então, hoje, essa base de dados nossa, a gente toma muito cuidado, né, na hora de cadastrá-lo, que ele seja e que ele tenha atuação empresarial. E aí não importa o tamanho. Embora a pesquisa seja focada e tenha sua metodologia e critério, para a exposição, se ele busca ser grande, se ele busca crescer, se ele busca ampliar seu leque de clientes, ele tem que expor sua marca. E ele está expondo a sua marca dentre os principais escritórios de advocacia do país. Né? Eu costumo brincar que algum escritório que chame Pinheiro alguma coisa, ele vai ter sua inserção do lado do Pinheiro Neto. Se ele chama Marcos alguma coisa, ele vai estar com a inserção dele do lado do Matos Filho. Então, por que não? Né? Então, essa percepção ela tem permitido que escritórios cresçam e, de fato, apareçam ao longo do tempo. Até porque eu até respondi, né? Tomei a liberdade de responder a nossa pergunta e disse que ia fazer a pergunta para vocês. O universo da pessoa física é muito grande. Você não consegue ter uma metodologia justa. Né? Sim. Até porque eu já fiz essa pergunta para a Silvana, né? Quadros, para o Anieg também no passado, assim, não tem como. Como é que você vai ser um negócio justo, sendo que você tem aí mais de 100 milhões, quase 200 milhões de votantes, né? Não tem. Olha, Rodrigo, quando nós fizemos por 3 oportunidades o Análise de Saúde, que a gente foi pesquisar o mercado sobre quais eram os médicos e hospitais que mais admirava, eu não posso ir na rua e perguntar para o transeunte, olha, qual é o médico que você mais admira? Não, eu tenho que ter critério. Então, naquele caso, naquele momento, nós estabelecemos o que a gente apelidou de colégio eleitoral. Então, eram profissionais da Associação Médica Brasileira, dos conselhos do Conselho Federal, dos conselhos regionais de medicina, dirigentes dos principais hospitais. Mas quais hospitais? Aqueles que eram certificados pela Associação Internacional de Hospitais, que eu esqueci o nome. Enfim, então a gente se baseou num grupo quase a Lígia me corrija, de quase 600, 700 pessoas, para dar o start da pesquisa. E aí esse start da pesquisa fez uma reação em cadeia e você entrevistou médicos que eram eleitos, eram admirados por ele só, e nós chegamos a 15 mil nomes de médicos, dos quais publicamos 5 mil em 50 especialidades médicas. Então, a gente não podia escutar o transeunte na rua assim como advogado. Eu não posso pegar o cidadão... Podia escutar o paciente. A gente teve... Exatamente. Não, isso aí é muito grande, né, Rodrigo? Então, e mesmo a gente trabalhando com a advocacia corporativa, que a gente fala, já é muito grande. Você imagina a gente lidar com mais de 5 mil nomes de advogados, a gente lidar com 2 mil nomes de escritórios, 1.000 e pouco. Então, é um volume muito grande de informação. E não é só lidar, não é só simplesmente receber esse nome, a gente tem que ir atrás, validar, ter certeza, existe, mudou, está lá, está no endereço. Olha, eu tenho ele como full service, será que ele ainda continua full service? Ainda existe essa banca, ela, né, continua com esses sócios? Então, é uma série de informações que vem por trás. E a gente tem aí 3, 4 meses para fazer uma publicação, e não 2 anos. Perfeito. A lembrança do Alexandre da análise de saúde é maravilhosa, porque é exatamente isso. E outra, o mercado jurídico é 2,2 vezes maior que o médico, então não teria como. Então, perfeito, gente. Olha, eu só posso agradecer a participação de vocês. Muito obrigado por terem aceito o convite. Eu vou usar agora à tarde, vou dar uma palestra às 14 horas, iniciando o plano de negócios para todo mundo, e uma das variantes é a análise 500, como forma de você se basear nos escritórios que estão lá e construir essas variantes para você, para o seu escritório, seja pessoa física ou empresarial. Tá? Então, fica o convite aí para todos nós, vão a fundo na análise. Muito obrigado, viu, gente? Obrigada pelo convite, Rodrigo. Imagina. Tudo de bom. Depois vocês me mandam o material para eu disponibilizar para os nossos, para quem vai assistir gravado também, quem vai rever depois vocês. Obrigado, gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigado mesmo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.